Amados, no vídeo de hoje veremos um assunto que é um dos assuntos que todos os anos é cobrado no Enem. Hoje veremos sobre as interações ecológicas, que para mim é um dos temas de mais fácil compreensão dentro do ramo da biologia, e vocês vão aprender hoje aqui comigo. Nenhum organismo ele vive sozinho dentro do ambiente. Organismos de mesma espécie e até mesmo de diferentes espécies, eles convivem no ambiente e interagem uns com os outros. E é justamente na área da ecologia, que está dentro da biologia, que estudamos quais são essas interações e como elas ocorrem. As relações ecológicas, elas podem ser classificadas em intraespecíficas e interespecíficas, e também harmônicas ou desarmônicas. Mas Dani, o que é isso? Você parece estar falando até grego, só que não. A intraespecífica, também conhecida como homotípica, lembra o que? Uma. Exatamente. São relações que ocorrem entre indivíduos de mesma espécie. Enquanto que a interespecífica são relações que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes, né? Também conhecida como heterotípicas, né? A palavra hétero, vocês gravem bem, quer dizer diferente. Harmônica, o nome já de estudo, é uma relação que tem harmonia, que vai ser ou mais com mais, vai trazer benefício para as duas espécies, ou vai ser mais com neutro. Uma espécie vai ser beneficiada, mas sem causar prejuízo à outra. E na desarmônica, vai ser menos com menos. Ao contrário da matemática, gente, na biologia, menos com menos não é mais, é menos mesmo, porque vai ter prejuízo para uma das espécies envolvidas nesse tipo de relação. Então vamos começar pelas relações intraespecíficas de indivíduos entre a mesma espécie harmônica. Começando pela belíssima sociedade. Numa sociedade, os indivíduos se reúnem em grandes grupos, onde existe um elevado nível de hierarquia e divisão de trabalho. Então, o melhor exemplo que eu posso citar é nós, seres humanos, que vivemos em sociedade e existe um grau de hierarquia, né? Existe presidente, senador, deputado, prefeito, vereador, enfim. Mas no meio animal, eu queria citar a sociedade das abelhas, das formigas e dos cupins. Eu assisti um vídeo que estava chovendo muito e as abelhas fizeram como se fosse uma cortina para defender a sua colmeia, gente. Foi a coisa mais linda do mundo de se ver. É como se ela dissesse assim: eu posso até morrer, mas eu vou defender a minha colmeia, né? Então existe união. Na de nós seres humanos nem é tanto que se vê, né? Mas na dos animais se vê sim. Então, uma curiosidade que eu descobri recentemente é que nessa sociedade de abelhas, cupins e formigas, os cientistas detectaram a presença de substâncias chamadas de feromônios. Feromônios são hormônios que atuam como mensageiros. Ou seja, não sei se vocês já pararam de observar as formiguinhas, que elas andam uma enfileiradazinha da outra, e quando elas se batem, elas meio que param. Isso é a presença do feromônio, que é a comunicação entre elas, não só nelas, como também na sociedade das abelhas e dos cupins. E tem a colônia. Gente, na colônia, os indivíduos estão ligados, conectados ali, só no love, como diz Claudinho Bochecha, só love, constituindo um conjunto coeso. Existem as colônias que são móveis, ou seja, todo mundo está aqui, mas podem ir. Vamos ali dar a voltinha, que é um exemplo das caravelas. Caravelas é um tipo de quinidário, e também as algas filamentosas. E também existem colônias fixas, nasceram ali, vão morrer ali, como é o caso de esponjas do mar, que são um tipo de porífero, e as de pólipos, que é um tipo de quinidário. Ou seja, qual a diferença de sociedade para colônia? Simples. Na colônia ninguém pode sair. Todo mundo depende do outro. Ninguém pode dizer, vou ali e volto já. Nada disso. Mas na sociedade eles são seres independentes, né? Que pode sair, dar uma voltinha e tudo mais. Então essa é a principal diferença entre sociedade e colônia. Agora vamos para relações intraespecíficas desarmônicas. Começando por competição. Nosso nome já diz tudo. Competição ocorre quando há busca por alimento, parceiro sexual, espaço, água e entre outros recursos dentro de um ambiente, né? Para que exemplo melhor do que nós, seres humanos? Somos tão competitivos, mas, gente, existe competição até mesmo dentro das plantas. Quando uma planta cresce mais do que a outra,
Essa aqui que ficou embaixo vai ser privada do recurso da luz solar, consequentemente ela vai morrer. Então é um tipo de relação que ela interfere na densidade populacional de um ambiente, tá? Porque a outra planta vai morrer e essa aqui que se desenvolve, né? Porque as plantas precisam de luz solar para realizar a fotossíntese. A competição entra a questão da lei da seleção natural, onde os mais aptos que irão sobreviver, né? E também é uma relação que ela pode ser tanto intraespecífica, de indivíduos de mesma espécie, quanto interespecífica. Um bom exemplo que eu posso utilizar aqui em competição, digamos que tu tem 3 cachorros aí na tua casa, mas tu só tem um pote de ração. Quando tu for colocar a ração, vai começar a disputa por esse alimento, né? Para que exemplo melhor do que esse? Existe também o canibalismo, que também é muito simples de entender. Ocorre quando um indivíduo se alimenta de outro da mesma espécie. E existe um exemplo clássico disso no Brasil, que aconteceu lá em Pernambuco, que foi o caso dos canibais do Garanhuns. Quem tiver interesse, dê uma pesquisada depois para saber o que aconteceu. Outro exemplo é uma espécie de aranha, a viúva negra. Ela, após o acasalamento, ela mata o macho. Isso existe uma explicação científica, porque ela precisa de nutrientes, proteínas para nutrir o seu embrião. Vamos para as relações interespecíficas, ou seja, que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes, harmônicas, começando pelo mutualismo. Mutualismo é algo mútuo. Então aqui no mutualismo é comum cada espécie desempenhar uma função diferente. E ele pode ser classificado em mutualismo obrigatório, que o nome já diz tudo, uma espécie é totalmente dependente da outra. Um exemplo é a líquens, que é a associação de algas com fungos. E existe o mutualismo facultativo, que vocês verão em alguns livros, que é conhecido como protocooperação. Então, um exemplo clássico da protocooperação é o pássaro palito com o jacaré. O jacaré se alimenta, depois vai lá, abre sua bocona e lá vem o pássaro palito comer, se alimentar dos seus restos alimentares lá dentro da boca do jacaré. Então o jacaré está ganhando o quê? Uma limpeza bucal. Olha aí. O mutualismo ele pode ser classificado também em mutualismo trófico. Acontece que quando uma das espécies envolvidas irá fornecer nutrientes necessários para a outra. Um exemplo clássico é o das bactérias do gênero Rhizobium. Elas irão fornecer nitrogênio do solo para as plantas e em troca elas receberão carboidratos. Também tem o mutualismo defensivo, né? Defensivo é o que? Defesa, proteção, e é exatamente isso que acontece. Uma das espécies ela irá fornecer alimento para a outra, enquanto que ela vai fornecer proteção, defesa contra predadores ou parasitas daquela espécie. Um exemplo que eu posso dar é o das formigas. As formigas elas defendem os rebanhos de pulgões, que é outro tipo de inseto. E em troca eles vão dar alimentos, fornecer alimentos para elas. E por último temos o mutualismo dispersivo. A palavra dispersivo quer dizer dispersão. Aqui as aves, mamíferos, insetos irão se relacionar com as plantas. Eles querem o néctar e os frutos que as plantas produzem. E em troca esses animais irão realizar dispersão da semente do grão de pólen por longas distâncias. E a gente sabe que o grão de pólen e a semente foi uma evolução a partir das gimnospermas que fez as plantas se reproduzirem independentemente da água. Eu falei do mutualismo, agora vamos para inquilinismo. A palavra inquilinismo quer dizer abrigo, inquilino. E acontece quando uma espécie procura abrigo na outra, só que sem prejudicá-lo. Aqui no caso seria mais e neutro. Um exemplo é o do peixe-agulha. O peixe-agulha, quando ele detecta alguma ameaça, ele procura abrigo no pepino do mar, tá? O pepino do mar é um tipo de equinodermo. Só que para o pepino do mar, tanto faz como tanto fez. Não vai prejudicar o pepino do mar. O inquilinismo, ele pode ser temporário ou permanente. Vocês que não sabem, existem plantas que vivem sobre as outras. Isso é um tipo de inquilinismo, mas tem um nome especial. Quando se trata das plantas, se chama epifitismo. Comensalismo, o nome também já diz tudo, é quando uma espécie se beneficia dos restos alimentares de outra. Para que melhor exemplo se não dos urubus? Eu já reparei, as pessoas jogam coisas na praia, né? Comida podre, e graças a Deus temos os urubus para comer, né? Porque imagina aí que ceboseira, gente, que falta de educação. Então, comensalismo é isso, uma espécie que se beneficia dos restos alimentares de outra, né?
Então, eu acredito que o caso lá do mutualismo, da protocooperação, do jacaré e do pássaro-palito também é um comensalismo, né? Que o pássaro se alimenta dos restos alimentares do jacaré. Agora vamos para as relações interespecíficas desarmônicas, começando pelo amensalismo, que nada mais é quando uma espécie ela evita o desenvolvimento de outra. Um exemplo é o que acontece lá nas marés vermelhas, que é ocasionado pela proliferação excessiva de algas do tipo dinofícias. Elas liberam toxinas que acarretam na morte de crustáceos, moluscos e peixes. E tem também a predação. Um predador ele pode ser definido como um indivíduo que consome parte ou todo de outro organismo, que será denominado de sua presa. Tá? Um exemplo clássico é nós seres humanos. Nós matamos boi, galinha para se alimentar. O leão que caça o búfalo, o gato que caça o ratinho, são todos predadores. Então, a principal diferença de predação para canibalismo é que no canibalismo ele se alimenta de um indivíduo da mesma espécie e na predação é de espécies diferentes. O parasitismo, para finalizar, é quando uma espécie, que será chamada de parasita, ela consome parte de outro organismo. Ele será denominado de hospedeiro, né? Hóspede porque ele vai hospedar, sem querer, mas vai. Um exemplo clássico é de vermes plateumintos, né? Por exemplo, a lombriga, quando ela está lá no intestino humano, ela está sendo parasita e nós seres humanos estamos sendo um hospedeiro. Um carrapato e um cachorro, o cachorro é o hospedeiro e o carrapato é o parasita. É como se fosse um tipo especial de predação. Mas na predação, o predador é muito maior do que sua presa. E no parasitismo não, a gente é muito maior do que a lombriga. O cachorro é muito maior do que o carrapato. E geralmente não há morte, na predação não há morte, e no parasitismo não. Porque nem sempre a lombriga vai matar nós, e nem sempre o carrapato vai matar o cachorro. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que vocês tenham aprendido bastante hoje. Se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem com seus amigos e até a próxima.